Nasci em Morro da Fumaça, em 1945. Me inscrevi para o Exército aos 17 anos. Aos 18 anos comecei a ser professor em Praia Grande. Muito longe, a comunicação muito difícil. Quando chegou na época de me apresentar, eu não me apresentei. Aí, quando me apresentei, já estava atrasado, não consegui mais. Então, fiquei como professor. E, por sorte, me adaptei, gostei. Até hoje sou professor. Sou eu e meus ex-alunos. Esses aqui são filhos deles, né? E essa é a casa onde eu morei de 1964 a 1968, no Alto da Esperança. Isso aí lá no Alto da Esperança, perto dessa casa aqui. Essa foto aqui fui eu que bati, né? De cima da Ponte Pêncil, numa localidade chamada Recanto, não é isso? Recanto. E aí bati também para mostrar para o pessoal, para ter como lembrança. Eu conversava muito com o seu Virgilino. O Virgilino era muito amigão. Ele era vereador. Ele era dono da rodoviária, tinha um hotel em cima da rodoviária e era o vereador da Arena. Eu disse ao Virgilino, no município até agora não tem bandeira, eu vou fazer um rascunho da bandeira. Como eu não sou vereador, o senhor apresenta na Câmara para mim um projeto? Faço, não faço? Aí eu fiz o desenho. Eu gostava de desenhar, não sei desenhar, mas gostava de desenhar. Fiz o desenho da bandeira. Modeste, ele não é uma pessoa que traga os holofotes para si. O pai, ele escreveu um livro contando as suas histórias de tudo que ele viveu, embora ele diga que a memória não esteja boa, mas ele conta muita história. E o curioso é que uma história muito importante que ele não relatou no livro e a gente ficou sabendo por acaso, foi da criação da bandeira da cidade de Praia Grande, de onde ele começou a trabalhar lá como professor. Meus filhos ficaram sabendo agora um dia no almoço. Foi, pai. Isso foi. Aí eu disse, opa, como é que é isso? Daí, se não é, eu fui morar para lá, e o município é recém-formado e não existia bandeira. Eu disse, não, vou fazer uma bandeira para o município, vou criar. Daí eu achei aquilo tudo muito curioso, porque foi uma conversa informal e sem nenhuma pretensão, como ele nunca teve nenhuma pretensão, simplesmente foi uma curiosidade da época. Foi um ano e meio, 2 anos atrás, um simples almoço de domingo. Ele chegou com aquele desenho, daí eu, né, dei bastante ânimo para ele continuar, levar em frente, né? E até que saiu a bandeira muito bonita, que faz parte da história dele, né? Então eu fiz o seguinte, fiz o rio Mampituba, né, tudo dentro da história, né? Fiz a parte de cima, chama-se um castelo, se eu não me engano, né? Eu botei o único lugar que deveria ser o distrito de Praia Grande. Então eu botei o Cachoeira como primeiro distrito, depois os outros municípios. Eu coloquei um cacho de banana, até deu interessante, e como eu não sabia desenhar, o cacho da banana eu fiz o contrário, em vez da banana ficar para cima, elas ficaram para baixo. Aí a empresa que fez a bandeira, modificou, claro, né? Modificou alguma coisa. Manteve a ideia, mas modificou o desenho. E o brasão de Praia Grande foi instituído pela Lei 164 de 1971, na administração do prefeito José Inácio Júnior. Essa contribuição grandiosa do professor João para posteriormente a criação da bandeira de Praia Grande. Em 1977, o prefeito Ari Pedro Borges, seguindo a lei de instituição do brasão, que dizia que cores essa bandeira deveria compor, criou o desenho da bandeira. Mas essa bandeira não foi registrada. E quase 50 anos depois da criação desta bandeira, no ano de 2024, nós pudemos oficializá-la através da Lei 2655. Ele me mostrou até o rascunho do que ele ia fazer o desenho do brasão. Foi o João Batista que fez. Foi no papel. Então eu fiz a cruz para representar a fé cristã, né, dos católicos, o rio, a banana e o fumo. Milho, fumo, banana. Milho, fumo, banana, que era a produção, e era produção de subsistência ainda, não era produção para exportação. Hoje eles plantam arroz que faz exportação, né? Era plantação de subsistência. A cultura como é que se chama também? Do como vivia o nosso povo aqui, que era através
da cultura mesmo, né? E aí ele começou a pesquisar, eu acho, que era banana. Não era muita, mas era também um meio que era de comércio, né? E tinha também, eu acho que estava em auge naquela época, o fumo. O fumo se destacou muito naquela década e permaneceu por muito tempo. E o seu Virgilino apresentou, ó, João, passou a aceitar a proposta. Aí chamaram a empresa para fazer a bandeira, só não tem nada para comprovar, não existe nada. Entende? Sobre tudo isso aí eu falei num papelzinho que eu entreguei para o seu Virgilino, entende? Que a iniciativa parece que foi do João Batista. Fazer o brasão, o desenho, para depois fazer a bandeira, né, do município, foi ele. Eu gostava de desenhar porque tinha tempo naquele tempo, né? A gente achei muito bonito aquilo, né? Fazer aquele trabalho. Eu, na verdade, já tinha escutado essa história, mas também sempre me perguntava, por exemplo, por que não está no livro? Satisfação para a gente saber que ele está sendo reconhecido por isso, né? Por estar contando a história de Praia Grande. E aproveitar e agradecer também a vereadora Bruna pela disponibilidade de estar contando essa história, né? Assim, envolve muita gente. Não, eu achei que ia contribuir com o município, porque o município não tinha bandeira, né? Entende? Mas tanto é que eu não me importei nem deixar meu nome, eu entreguei para o seu Virgilino. Ele que entregou na Câmara. Eu não fui, eu podia, se eu tivesse alguma pretensão política, alguma coisa, ou histórica, eu poderia me apresentar lá na Câmara. Mas aí é a vergonha. Me apresentar aí é a vergonha. O João Batista, quando veio para aqui, o nosso município ainda era muito novo. Em meados da década de 60, não lembro bem, e eu já estava no Rio do Boi, onde tinha a minha primeira escola. Escola isolada Alto da Esperança, que é lá nos Ventura, no Morro dos Venturas. Depois que eu casei, eu passei da aula na escola Escolas Reunidas Rio do Boi. Quando nós fomos para Praia Grande, em 64, havia chovido muito lá para cima da serra, não passava o Rio do Boi. Nós ficamos uma semana em Praia Grande esperando o rio baixar para poder passar. E eu estava jogando sinuca no Bar do Lefa. Não sei se vocês já ouviram falar no Bar do Lefa. Jogando sinuca. Aí apareceu uma moça muito linda, muito bonita. Apareceu uma moça com a chave da escola na mão para me entregar. E aquela ali se chama Amor à Primeira Vista. Eu era uma menina, eu tinha 17 anos. Foi muito engraçado. Eu estava no barzinho jogando sinuca com os colegas, Bar do Lefa. Era o ponto de encontro ali da juventude. Aí fui lá, levei a chave, achei ele bonito também, mas era minha, né? E dali a gente começou assim a conversar nas reuniões, né? Que eu era professora ele também. E a gente foi criando uma amizade, se tornou em namoro, casamento, e estamos aqui com uma bela família. E fiquei muito contente que eu tive meus 2 filhos lá, né? Estão aí 2 filhos bonitões, tem mais um que mora em Rondônia, que foi o terceiro, já nasceu em Araranguá. O meu casamento em 1968. A igreja ainda estava em construção. São Sebastião, estava em construção. Tem 2 fatos interessantes aqui. O meu cunhado, que é morto, ajudou a construção, porque naquela época os padres reuniam a comunidade e cada pessoa dava um dia de trabalho para ajudar na construção. E ele ajudou vários dias, não foi um dia só. Outra coisa importante é que antes do casamento, como eu sou católico, eu fui falar com o padre para me confessar antes do casamento. E o padre disse, bem, não precisa. Então não confessei no dia do casamento. Mas essa igreja aqui é a igreja de São Sebastião, em construção, no dia do meu casamento, 1968. Então o João Batista é uma pessoa assim muito querida onde ele chegava. Na comunidade, qualquer comunidade que ele chegava, ele fazia amigo muito rápido. Então, Ari Barbeiro, o Valmor, esse aqui é o Vanderlei, que era um vendedor, era amigo meu, irmão do Zeferino, e esse aqui sou eu, o Virgilino. Foi ele quem bateu a foto. As raízes dele estão mais ali do que na cidade que ele morou, de tanto que ele gosta de lá. Foi uma irmã religiosa que fez um curso para nós, lá em Praia Grande. Isso aqui é o Gildo, ele era o ex-ator do município, estadual, né? Esse aqui sou eu, que estou lendo a Bíblia
na missa rezada pelo padre Capuchinho, Frei Protásio, ou o Gervásio, porque não, era difícil de distinguir um dos dois, né? Em muitos lugares que ele foi e passou, que auxiliou muita gente, tanto na parte política, nos seus discursos. Ele fez discurso para muito político importante. Ele redigiu e escreveu. Lá na comunidade em Praia Grande, ele mesmo disse que o pessoal procurava ele para auxílio, para conselho, mas ele sempre ficou nos bastidores, digamos. E essa história da bandeira foi exatamente a mesma coisa. Ele não viu ali a importância, o significado grandioso para uma cidade e ia ficar perdido na história. E eu me lembro que nós estávamos em casa ali no Rio do Boi, deitado, apareceu num domingo de manhã cedo o Domingos Pacheco, para me ajudar ele a fazer um discurso, que ele tinha sido eleito presidente do Sindicato Rural. Era assim, o senhor Zé Inácio também, eu ajudei ele na campanha, naquela região, mas eu não tinha pretensão nenhuma, Juca, nenhum. Eu orientava, ajudava a fazer o discurso, até, como eu disse, ao Garibaldino, né? Disse, João, eu vou dar uma bandeira dessa para ti. O senhor tem uma bandeira da Praia Grande? Não tenho. Não tenho. Não tenho bandeira. Nunca deram uma bandeira pro senhor? Nunca. Não, Praia Grande, como é que eu vou dizer? Eu morava lá no Rio do Boi, ninguém sabia que eu existia. Eu vinha de vez em quando a Praia Grande, quando eu falo Praia Grande, é o centro, né? Eu vinha uma vez por mês, 2 vezes por mês só. As pessoas não me conheciam. Politicamente eu era um zero à esquerda, não tinha pretensão. Hoje eu acho que se eu fosse candidato a vereador, naquele tempo havia Arena e o MDB, né? Se eu fosse candidato a vereador lá na minha região, que era o Rio do Boi, o Alto da Esperança, Pintada, Pedra Branca, né, Passo Fundo, se eu fosse candidato, talvez eu me elegesse, porque a quantidade de votos não era tanta assim, e naquela região eu era conhecido. Então, João Batista é uma pessoa assim muito querida onde ele chegava. Na comunidade, qualquer comunidade que ele chegava, ele fazia amigo muito rápido. Mas foi ele que fez o rascunho, eu conheci. Ele me trouxe, eu achei muito bonito, porque eu não imaginava que ele tinha essa criatividade. Nenhuma noção. Só que tem comigo mesmo, né? O prazer de saber que fui eu quem apresentou para o seu Virgilino para levar até a Câmara esse projeto. Não, assim, é como eu disse, não tem pretensão, né? Por sinal, ele gosta mais de lá do que eu que nasci lá. Mas eu me sinto orgulhosa, sim. Então, eu estava construindo a igreja e de lá de cima da torre, um amigo meu bateu. Parece o Kenny do Malacara. Pode ver que não. Hoje, se for bater uma fotografia daqui para lá, está tudo povoado. O que eu gosto de contar também, aí se eu gosto de contar, é sobre uma letra de uma música que eu fiz para o Coral de Praia Grande cantar no Dia das Mães na igreja. A música foi tirada da música A Praça. Eu vou cantar o primeiro versinho. Sabe, você não pode rir, tá ligado? Quem é que nossos sonos vela com tanta doçura e com tanta ternura pede a Deus em oração que dê paz e amor a seus filhinhos no futuro. Quem é que nos abre seu coração? É mãe o doce nome que aprendemos em eternidade e com felicidade balbuciamos ternamente. É mãe que em seu peito nos abriga das maldades e a ela que fizemos esta canção. Cantemos todos com alegria e harmonia dos nossos corações em homenagem a esse dia que é o dia das queridas mamães. Mas tem mais. Só que o último verso eu não lembro. É importante, agora considero que é importante e que não se deu valor. Vocês duas estão dando valor, né? Tanto é que vieram aqui para saber a história real, né? Mas ninguém mais fez isso, ninguém perguntou. A única pessoa que disse, ô João, tu fez a bandeira de Praia Grande, então eu vou dar uma para ti. Foi o Garibaldino. E o senhor ganhou a bandeira? Até hoje, não. Está coitado do Garibaldino. Não, eu sei da importância da bandeira do município, sei da importância. Entende? Sei da importância.
Mas, como eu disse, não tinha pretensão, né? É uma satisfação saber que a gente tem uma contribuição feita lá, através do nosso pai. E está sendo contada essa história, através da ajuda de vocês, né, das lembranças e memórias, é gratificante, é muito importante. Hoje, os nossos símbolos municipais são registrados, garantindo o futuro e também o pertencimento de todos os praia-grandenses. O nosso muito obrigado ao professor João, que com tanta sensibilidade, à época, desenhou, criou o brasão de Praia Grande, que carrega a marca de uma história, de um povo. Patriotismo abriu-se também Praia Grande com o trabalho de João Batista. Isso aí é a nossa Praia Grande. Saber como era a nossa cultura também, né? Eu viajei bastante na minha vida, mas a minha raiz está aqui dentro disso aqui, ó. Uma pessoa que vive uma vida inteira lá, ela bate no peito de Praia Grande. Eu já digo, meu pai fez a bandeira de Praia Grande. Contribuir com alguma coisa, a bandeira e a música das mães. Agora você desculpa a modéstia, mas é muito bonita a bandeira de Praia Grande.